Glória a Deus, a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Bendito seja Deus. Sou seu irmão Van, e quero trazer esse estudo sobre a ira vindoura. Um estudo muito importante, muito esclarecedor e que tem criado polêmicas no meio religioso, no meio evangélico, no meio dos evangélicos, ou seja, a ira vindoura. Mas em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por minha vida e por sua vida, por você fazer parte deste canal, os 370 inscritos, a minha gratidão, sintam-se abraçado pelo seu amigo aqui de Cabedelo, da Paraíba, um paraibano, cabra macho, sim senhor, a você do Rio, de São Paulo, Espírito Santo, de Santa Catarina, dos 4 cantos do Brasil, Bahia, meu amigo Bahia, Valdemir, baiano ali, também os pernambucanos, todos os paraibanos, sintam-se abraçados e que a graça de Cristo continue inundando, trazendo grandes revelações na tua vida, para a glória de Deus. A você e toda a sua família, Deus continue te abençoando grandemente com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. A Deus, a Cristo, toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio, toda exaltação pelos séculos que estamos já vivendo, estes séculos vindouros que não acabam mais. Amém? Já estamos no novo céu e nova terra, para a glória de Deus. Então o tema hoje, meu irmão, minha irmã, é muito importante você ouvir isto aqui. Nós vamos com calma, vamos tentar fazer no mínimo 2, se não der 3 vídeos, mas que você entenda de uma vez para sempre. Sim, e lembrando que no próximo estudo, depois que eu explicar isso aqui, ele nos salvou, lá no capítulo 1, versículo 10, depois eu coloco lá, da ira que há por vir, ou da ira vindoura, daqui, desta ira aqui. Então, mas depois desse estudo, eu vou trazer um estudo sobre os últimos dias. Eu vou logo dizer aqui, quanta enganação, quanta mentira, quanta invenção a religião produziu nas escolinhas dominicais, sabatinais, salão do reino, ensinando aquilo, dizendo aquilo que a Bíblia não diz. É como este estudo aqui agora. Os últimos dias foram para os discípulos. É o próximo estudo. Mas este agora é muito importante que você me acompanhe até o final, assistindo o próximo e, se não der, o terceiro. Mas que você entenda para quem foi esta ira aqui. Para quem foi designada esta ira aqui. Vamos ler o texto com calma, vamos devagar e ver todos os textos, os contextos, correlacionar alguns textos dentro dos seus contextos e textos, para a gente poder chegar a uma definição disto aqui, uma definição bíblica, e não um achismo, um querer, né? uma colocação a mais, né? Uma teologia que não tem fim. Por isso que eu digo, a escatologia, depois que eu aprendi, que eu vi que a Bíblia me convenceu de que a escatologia, ela é consumada. Jesus já veio, já consumou tudo. O diabo foi vencido pela morte. Jesus venceu o diabo, venceu a morte, venceu o mundo, venceu a lei e venceu o inferno. Ressuscitou, está vivo, já reina, governa céu, terra, debaixo da terra. O diabo já está preso, o diabo já foi vencido, o diabo já está no lago de fogo, com falso profeta, a besta, tudo está lá. Então tudo já está consumado, tudo já foi revelado. Então a escatologia, ela é consumada. Mas passo a passo, entendimento pós entendimento, e a gente chega à verdade para a glória de Deus. Então vamos ler isso aqui. O tema é a ira vindoura. A ira vindoura já aconteceu? Sim ou não? Ou ainda vai acontecer? O que é que você me diz?
A ira vindoura, que Paulo ensinou tanto à igreja aqui, martelou tanto, falou tanto, pregou tanto, se preocupou tanto com os irmãos. Ela já aconteceu, esta ira vindoura, né? Já aconteceu ou ainda vai acontecer? Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 9. Vamos ler. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, escrevendo à igreja tessalônica, ele diz que, olha só, capítulo 1, versículo 1, olha aqui, ó. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Então, Paulo estava em Corinto, quando escreveu, né, para os irmãos lá tessalônicos, os irmãos, a igreja de Tessalonicenses. Lembre-se disso. Quando você for ler esta carta aqui, esta carta foi uma carta escrita no ano 51, 52, no ano 50, estourando 53, mas precisamente 51, 52, quando Paulo estava lá em Corinto, numa segunda viagem missionária, e ele escreve esta igreja para os irmãos, para orientá-los, prepará-los, né, sobre o que iria acontecer nos anos que iriam suceder após aquela carta. Então, do ano 52, vamos dizer assim, precisamente 52, Paulo escreve para estes irmãos aqui, e justamente nesta parte aqui ele diz, porque Deus não nos designou para a ira. Então, preste atenção no texto, na palavra. Deus não nos destinou. Paulo se inclui aqui. Para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo de número 10. Olha só. Enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livrará da ira que certamente virá. Presta atenção aqui, irmão. Presta atenção, igreja. Presta atenção, crente. Paulo diz que, também no capítulo 1, ele logo no capítulo 1, versículo 1, olha só, ele diz, ó, Paulo, Silvano, isso é a primeira. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Então, Paulo escreve, com a ajuda de Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, aos irmãos contemporâneos, aos irmãos daquela época, do ano 51, 52, do primeiro século, dizendo o seguinte, versículo 10. Enquanto aguardais do céu, quem deveria aguardar do céu? Nós ou os irmãos de Paulo? Do primeiro século, do ano 51, 52. A gente já começa a tirar, né, do texto sagrado que os que deveriam aguardar do céu, os que estavam esperando a vinda do Filho do Homem para derramar sua ira, que nos livrará da ira, eram esses irmãos aqui que deveriam aguardar. Paulo está escrevendo para eles. Enquanto aguardais do céu. Quem? Paulo não escreveu para nós. Esta carta foi uma carta para o primeiro século, da igreja do primeiro século, dos irmãos do primeiro século, do ano 51, 52. É bom definir bem isto, para não gerar dúvidas, nem incertezas, e nem dizer aquilo que o texto não está dizendo. O que a Bíblia diz é que Paulo escreve para esses irmãos da igreja tessalônica, seus irmãos contemporâneos, de que eles deveriam aguardar o quê? Do céu quem? A Cristo Jesus, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrará da ira. Paulo está incluído no meio, que eles iriam ser livres da ira, que certamente virá. Paulo dá a certeza, a convicção de que esta ira vindoura, esta ira futura, certamente virá sobre eles que estavam aguardando. Beleza? Tranquilo? Não tenho dúvida nenhuma.
Você que tem os olhos iluminados, você que tem a mente de Cristo, já está mais do que ciente que este vídeo chegue e alcance aqueles que estão buscando, que estão querendo tirar suas dúvidas, que já discordam, desconfiam, né, da escatologia da religião evangélica, testemunha de Jeová ou do adventismo do sétimo dia. Amém? Então, a ira vindoura já aconteceu ou ainda vai acontecer? Beleza? Então, está aqui. Eles estavam aguardando, eles do primeiro século já estavam aguardando esta ira que certamente estava estourando para o tempo dele, para os dias dele. Agora, a ira vindoura, esta ira aqui, ó, que certamente virá, né, talvez na sua tradução diga a ira vindoura, seria para os povos, todas as nações, todo mundo ou apenas para um povo ou uma nação? Isto aqui é de extrema importância, esta pergunta. A ira vindoura, né, seria para todos os povos, todas as nações, todo mundo, esta ira aqui, que iria ser derramada, ou esta ira seria apenas para um povo ou uma nação? Quando você descobrir isto, aí você vai ver que a escatologia do futuro não tem sustentabilidade bíblica. Ela é uma furada, é uma farsa, é uma falácia. A escatologia do futuro não bate com as Escrituras. As Escrituras desmentem a escatologia do futuro. A pergunta que eu vou fazer é: a ira vindoura, pela terceira vez, a ira vindoura seria para todos os povos, todas as nações, todo mundo, ou apenas para um povo ou uma nação? Vamos descobrir isto aqui. Vamos descobrir. A ira vindoura vem de um verbo grego. Esta ira aqui, ó. Esta ira aqui, este nomezinho aqui, ira que certamente virá, ela vem de um verbo grego, um verbo erhomai. Erhomai. Trazendo um sentido aqui, ó. Um sentido aqui, trazendo um sentido futuro, que nos livrará, ou nos livra da ira que certamente virá. Então, erhomai, ira, ela traz um sentido futuro de um tempo próximo. Então, o grego diz isso. Quando você vai traduzir, vai para o grego, vai estudar, vai para os léxicos, né? Vai pesquisar. Aí você vê que esta palavra aqui, ira, erhomai, do grego, ela quer dizer que aqui significa um futuro de um tempo próximo e certo. Ou seja, estar vindo. Aqui, ó, certamente virá. Olha como essa tradução King James atualizada, ela traduziu isto aqui, esse texto aqui. Corretíssimo. Esta ira certamente virá. Ou seja, este verbo aqui no grego quer dizer está vindo, está chegando, está próxima, está se aproximando. Esta ira estava se aproximando de quem? De nós ou deles que estavam aguardando os irmãos Tessalônica. Então você começa já a desconfiar da escatologia do futuro. Todos os pastores, os teólogos renomados, nominados, doutorado, pós-doutorado e lá vai, né? Eles não são honestos ou são desonestos com o que o texto diz. Eles conhecem, sabem disso. Eles discutem entre eles sobre esse texto aqui. Eles discordam entre eles. Os barbudões, buchão, né, os diplomados, eles discordam disso aqui. Uns dizem, não, essa ira foi para os Tessalonicenses, outros dizem, não, essa ira adivinha, não, essa ira já aconteceu, essa ira está acontecendo nas nações. Não! O termo grego aqui, este verbo, erhomai, né, quer dizer que é no futuro que iria acontecer, mas seria um futuro, ele diz que futuro é esse? Era um tempo próximo e certo. Ou seja, aqui, ó, esta ira está vindo, está chegando, ou está muito próximo, esta ira deles aqui, ou seja, aqui, ó, esta ira deles aqui, ó, Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses,
esta ira vindoura estava ficando cada vez mais próxima desse pessoal, dessa igreja, desse povo, desse tempo dos Tessalonicenses, do primeiro século, do ano 50-51, quando foi escrito esta carta. Então a ira vindoura, esta ira aqui, certo? Estava se aproximando cada vez mais próximo a ira deste povo aqui, dos Tessalonicenses. Aí quando você vem para o capítulo 5, e o versículo de número 9, ele diz aqui, porque Deus não nos designou para a ira. Deus não nos, Paulo se inclui, certo? Aqui, no meio deles. Deus não nos, Paulo está dizendo, eu e vocês, contemporâneos, a igreja tessalônica. Eu, Paulo diz, não nos. Paulo está dizendo, eu e os irmãos do século do primeiro século. Paulo diz, eu não nos designou. Nos, Paulo está dizendo, eu e vocês, nós do ano 51, 52, não vamos não fomos destinados para esta ira. Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Na vinda de Jesus Cristo, que esta igreja contemplou, viu e não passou pela ira de Deus. E você vai saber o que significou para eles, né? A ira vindoura, ok? Muito bem. Então este verbo aqui, ira, aqui ó, a ira, certo? Significa que ela estava chegando. Ela era um futuro, mas um futuro do ano 51, 52 para um futuro de 70. E não de 51, 52 para o primeiro século, para um futuro de 3.000 anos. Não. Isto aqui não bate, este verbo aqui, erfomai, não bate para 1.000 anos, 1.500, 2.000 anos. Ela não enxerga isto aqui. Ela não valida 2.000, 2.500, 3.000 anos. Não, mas era um futuro de poucos anos que estava se aproximando rapidamente, que estava chegando, ok? Para eles, 51, um ano 70, aonde aconteceu a ira vindoura. Vamos chegar lá. Então, vamos lá, Apocalipse. Então, o que estava chegando ou se aproximando para estes irmãos aqui? Lembre-se, quando você lê, não seja mais enganado, nem enganada. Quando você lê 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos designou para a ira. Na escola dominical, amém, irmãos, eles botam lá um paletó, uma gravatinha, né? Bonitinho, sapatinho preto, cabelinho brilhando de lado, aí pega uma Bíblia, abre Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Olha aí, irmãos, porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos salvos. Está vendo, irmão? Oh, aleluia! Jesus está voltando. Aí você, com a sabedoria de Deus, você vai dizer, pastor, não. Eu não tenho nada a ver com... No primeiro que eu não nasci no século I. Segundo, que esta carta não foi para mim nem para o Senhor. Aí você vai lá para o capítulo 1, versículo 1. Aqui, ó. Capítulo 1, versículo 1 diz, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja tessalonicense, pastor. Quem deveria guardar era eles e não nós. Paulo disse que a ira seria para do tempo dele, não para eles, para os salvos. Para os salvos, não. Os eleitos, não. Os predestinados, não. Os salvos em Cristo, não. Os nascidos de novo, não. Os obedientes a Cristo, não. A ira era para os desobedientes. E não para nós, para o tempo de Paulo, doutor professor da escolinha dominical. Então você já vem para cá e quebra ele na emenda, beleza? Aí então quando ele vem aqui para o capítulo 5 e o versículo de número 9, aí você começa a entender, porque Deus não nos designou para a ira, mas para a salvação por meio de Cristo Jesus. Então, o que estava chegando ou se aproximando? Apocalipse, capítulo 15. Agora vamos aqui uma sequência de versículos. Nossa, ele só usa um versículo isolado da Bíblia. Apocalipse capítulo 15, versículo 1, que diz,
Então, observei no céu um outro grande e terrível sinal. 7 anjos empunhando os últimos flagelos, pois com este se completa o juízo severo de Deus sobre a terra. O juízo, a ira de Deus, né? Se você for aqui para essa aqui, ó, para esta versão, você vai ter uma ideia. Deixa eu ver o que ela diz. Aqui, consumada, pronto. Foi consumada a ira de Deus, ó. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as últimas pragas, porque nelas é consumada, né, a ira de Deus, né? Aqui, João, no Apocalipse, já escreve que Deus iria consumar tudo na ira. Naquele dia, né, naquele tempo, no final daquele aion, daquela era, daquele período, daquele mundo deles, iria ser consumada a ira de Deus. Quando isto aconteceu? A ira de Deus, João 3,36, vamos aqui, o livro histórico de João 3, olha só, 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá. A ira de Deus, que foi consumada quando? No fim daquele aion, no fim daquela era. Apocalipse capítulo 15, versículo 1. Agora, Romanos 2, 5, 8. Vamos aqui, Romanos capítulo 2, versículo do 5 ao 8, que diz: mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Ou seja, a ira seria colada viria junto com o juízo, a manifestação do juízo de Deus. Tudo isso seria num tempo só, quando Deus destruiu, né, permitiu, usou, né, o inimigo dos judeus para destruir Jerusalém e o templo. E isto foi juízo e ira de Deus. Preste atenção aqui, igreja. Versículo 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, o 7. A vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. E o 8. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então a ira de Deus desceria, estava prestes a ser derramada naquela geração. Agora, capítulo 9 de Romanos, capítulo 5, perdão, capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5, que diz: e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Olha, falo como homem, a ira de Deus, está aqui os versículos falando sobre a ira de Deus. Agora capítulo 5, versículo 9. 5:9, que diz: e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, capítulo 5, versículo 9. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Seremos. Será que Paulo estava falando nós? Sério? Paulo está nos dias de hoje para se incluir neste verbo aqui, o verbo ser. Nós seremos. Paulo está nos dias de hoje para dizer para mim, para você. Paulo disse a você. Paulo está aí. Paulo esteve na sua igreja, lá no seu templo lá, domingo passado, fez um culto que encheu de gente, porque o apóstolo Paulo estava presente quando ele disse que nós seremos salvos da ira de Deus. Incluiu ele e os senhores pastores nos dias de hoje. Paulo disse isso, foi? Ou Paulo estava escrevendo esta igreja de Romano no ano 60 e pouco, e disse que eles e os romanos, salvos em Cristo Jesus, seriam ou seremos nós e eles, no tempo dele, salvos da ira de Deus?
não dá. Olha, é vergonhosa. A escatologia do futuro faz vergonha. Não tem credibilidade nem sustentabilidade a escatologia do futuro nas escrituras. A escritura não concorda em nada sobre, não apoia, a escritura não apoia a escatologia do futuro, muito pelo contrário, ela tem base, sustentabilidade, credibilidade, confiabilidade na escatologia consumada. Aí sim, quando você vai olhar os textos, examinar os textos direitinho, sem o lixo religioso, você vai chegar a uma conclusão que tudo já foi consumado para a glória de Deus. Então, ele diz sobre seremos por ele salvos da ira. Capítulo 9 de Romanos, capítulo 9, versículo 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, vasos já preparados para a ira, né? Vasos da ira, preparados para a perdição. Então, Deus que já preparou os vasos para a glória, vasos para honra e vasos para desonra, vasos para a ira, vasos para salvação, os vasos que seriam para perdição. Então é soberania de Deus. Não adianta o Senhor querer discutir, nem querer dizer que Deus não é. Meu Deus é soberano. O Deus Criador dos céus e a terra, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito eterno, ele é soberano em todas as coisas, até para a sua própria escolha. Deus escolheu aqui vasos da ira preparados para a perdição. Então, estava tudo preparado para aquele grande dia em 70. Vamos ver se a ira vindoura já aconteceu ou ainda vai acontecer. Vamos primeiro para os versículos. Apocalipse 16. Vamos aqui agora para Apocalipse, capítulo 16, versículo de número 16 e 17. 16 diz, olha só. E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu e do trono, dizendo, está feito. Ok? Então está consumado naquele aqui, quando eles saíram para esta, ó, e os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon, que foi o lugar da batalha final, do grande dia, da ira de Deus. E aonde foi este lugar? Em Jerusalém, no grande templo de Jerusalém. Toda esta batalha houve lá. E isto em que ano aconteceu? No ano 70. Apocalipse capítulo 6. Deixa eu conferir aqui. Capítulo 6, versículo 16. E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Olha só, e da ira do Cordeiro. Então o Apocalipse foi escrito no ano 68, 69, beirando o ano 70. Então João já estava anunciando a ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Olha só, tá vendo? Então já estava ali bem próximo ali para ser derramada a ira vindoura, a ira final, a consumação da ira de Deus. Aí a gente vai lá para Tessalonicenses capítulo 1, né, voltar lá para 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, que ele diz, a esperar dos céus, a esperar, quem estavam esperando? Os irmãos de Tessalônica, de Tessalonicenses, do ano 51, 52, ninguém é mais enganado mais não, doutor. A esperar dos céus, o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, ou da ira vindoura, né? E capítulo 5, versículo 9, diz, capítulo 5, versículo 9,
porque Deus não nos destinou, Paulo e os irmãos tessalônicos foram livres, né? Nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta ira, Paulo usou aqui, ó, para a ira futura, né? No versículo 10, ira futura. Aqui, vamos voltar aqui para o capítulo 1 e o versículo 10. A esperar dos céus do seu Filho, a quem ressuscitou, que nos livrará da ira futura, ou ira vindoura. Nós já vimos aqui que ira vindoura, né, que vem de um verbo grego erchomai, que quer dizer um futuro bem próximo, um futuro que estava se aproximando rápido, aqui ó, futuro. Este futuro vindouro, na sua escritura, que quer dizer que esta ira, né, os juízos de Deus, né, estava se aproximando muito rápido, porque estavam no ano 50, 52, 51, 52, e para o ano 70, ali sim, era um futuro próximo. E também aqui, ira, esta palavra ira, que eu falei o contrário, né, erchomai, eu falei que era a ira, mas era o futuro, certo? Agora eu vou falar sobre ira. Paulo usou um substantivo orge, que neste contexto refere-se à ira, aqui ó, a ira punitiva de Deus, juízos divinos a serem atribuídos ou imputados sobre um povo. Isso que a ira de Deus não será como querem, né, os futuristas, a escatologia do futuro. A ira de Deus não será derramada sobre todo mundo, sobre todas as nações. Não. A ira de Deus foi derramada, os juízos de Deus foram derramados sobre uma nação, sobre um povo. E este povo, a Bíblia chama de Israel, ou os judeus. Então Paulo usou aqui o substantivo feminino, orge, que nesse contexto refere-se à ira punitiva de Deus, juízos divinos a serem atribuídos ou imputados. Podemos encontrar outros nomes que faz referência, ou podemos denominar como a ira de Deus. Ou seja, a ira de Deus também pode ser chamada de... na Bíblia podemos encontrar esta palavra ira, podemos ser também Mateus 24, 15. Olha só, Mateus 24, para você ter um melhor entendimento, versículo 15, aqui também está a ira de Deus. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Aqui ó, desolação. Aqui é o juízo de Deus, a ira vindoura de Deus também pode ser denominada como desolação. A ira de Deus seria uma grande desolação. Vou já falar sobre isso, ok? Então, Jesus, no ano 30, estava no seu sermão escatológico, estava ensinando, dizendo aos seus discípulos que quando eles virem que a abominação da desolação, né, que foi profetizado sobre, no Antigo Testamento pelo profeta Daniel, quem lê entenda, aí tome os devidos cuidados. Eles deveriam tomar os devidos cuidados quando eles vissem isto aqui, ó, quando virdes eles que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Quando eles vissem as tropas romanas, quando eles vissem o exército romano sitiado ali no lugar santo, caíssem fora, porque grande seria a ira de Deus ou a desolação. Beleza? Tranquilo? Então, ira de Deus, desolação, é a mesma coisa sobre Israel. Também, a ira de Deus, ela pode ser encontrada na Bíblia com esta palavrinha aqui, ó, Mateus 24, 21. Mateus 24, 21.
Mateus 24, versículo 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o começo, do princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então a ira de Deus também pode ser chamada de grande, megale, grande telipsis, aflição ou tribulação. Aqui está também a ira de Deus, ou grande desolação, grande aflição, ok? Então, veja que Jesus falou, orientou os seus discípulos, né, o princípio da igreja dele, os seus irmãos contemporâneos, que viria uma grande ira, e esta ira seria também conhecida como grande tribulação, grande aflição, que nunca houve e nem jamais haverá. Então, e eu pergunto agora, então eu lanço uma pergunta aos doutores da lei: seria para todos os povos esta grande tribulação, esta grande ira? Vamos voltar aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, certo? A esperar do céu seu Filho, que dos mortos, que nos livrará da ira futura. Então, é vergonhoso quando eu vejo, assisto, né, pregações nos canais, né, do YouTube, né, pastores renomados, né, de anéis, fazedores de livros, dizendo, afirmando que esta ira vindoura ainda vai acontecer. Você é pobre de conhecimento, ou você diz isso porque desconhece, ou você diz isso pela força da placa denominacional, da placa da sua instituição. Você é forçado a mentir. Você, doutor, que diz que essa ira futura é para nossos dias, ou para os dias que ainda virão, para os ano 3000, você está sendo injusto com o texto. Você está sendo covarde, porque você é sustentado pela força do dinheiro, da fama, holofotes, viagens e outros benefícios, os bens materiais, confortos materiais. Mas a minha Bíblia diz que esta ira futura ou ira vindoura aconteceu exatamente no ano 70, que Jesus chamou de devastação ou grande desolação, devastação ou grande tribulação, que foi denominada como a ira de Deus sobre Israel ou sobre os judeus. A pergunta que eu ainda insisto a você, doutor da lei: a ira de Deus já aconteceu ou ainda vai acontecer? Está aí o texto aqui, né? E também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 9. Seria para todos os povos, todas as nações, todo mundo, ou esta ira de Deus, né, que Paulo ali escreveu aos irmãos tessalonicenses, ou seria apenas para um povo, uma nação, que estava condenada a sofrer a ira de Deus? O que é que estava condenados? Presta atenção aqui, igreja. O que é que estava condenado a sofrer a ira de Deus? Todo mundo, todas as nações, ou uma nação, ou um povo? É aí onde você começa, né, a diferenciar o que é verdade e o que é engano. O que foi lançado para o futuro, né, deles, ou para o futuro nosso. Quando eu leio esse texto aqui, que nos livrará da ira futura, eu hoje, se eu for ler esse texto, atualizar esse texto e lê-lo como nos dias atuais, como se esta carta fosse escrita para mim, aí sim eu poderia futurizar esse texto. Mas essa carta não foi dirigida a nenhum de nós, nem ao nosso tempo, nem para a nossa era, nem para o nosso século. Esta carta foi escrita no ano 51, 52 do primeiro século, para esta igreja aqui, ó, para os irmãos de Tessalônica, os Tessalonicenses.
a igreja do ano 51, 52, do primeiro século. Qual foram os irmãos? Tessalonicenses. E o que eles deveriam fazer? Aqui, ó a posição dele: esperar dos céus o seu filho. Quem? Os irmãos de Tessalônica, contemporâneos de Paulo. Eles deveriam esperar dos céus a seu filho Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que os livrou. Esse texto está no pretérito. Então, se eu for ler esse texto agora, como é para ser lido, atualizado no tempo, no espaço, eu vou ler assim agora. Esse texto é para ser lido assim, o texto atualizado. Eles, os Tessalonicenses, esperaram dos céus estavam esperando no ano 51, 52, os Tessalonicenses esperaram do céu a Jesus Cristo, que Deus o ressuscitou dos mortos, Jesus, que os livrou da ira de 70, ou da grande tribulação, ou da grande aflição. Então Deus os livrou na vinda de Jesus em 70 da ira da grande tribulação que aconteceu no ano 70. Beleza? Então, tá aqui, a gente vai ver aqui mais alguns, o que a Bíblia fala sobre esta ira. Para quem foi designada esta ira aqui? Quando aconteceu? Será que a Bíblia diz que foi para todos os povos? Será que a Bíblia sustenta, né? Será que a Bíblia confirma? Será que a Bíblia dá validade, dá veracidade à escatologia do futuro? Será que isso aqui ainda vai acontecer? Ou esta ira lá já aconteceu no ano 70? A Bíblia fala sobre isso? Sim, fala. E eu vou mostrar para você no próximo vídeo. Você não pode perder nenhum desses vídeos, porque você vai ter base bíblica, você vai ter a própria Bíblia, né, dizendo, afirmando que esta ira aqui já aconteceu. Próximo estudo, ajuda aí, dá uma força aí, né, dá uma moral aí ao teu irmão Van, né? Aperta aí o like aí, aperta aí aquele aqui, ó, aquela mãozinha, aquele dedinho para cima, vai apertando, vai vendo, vai apertando e vai ajudando aí, dando uma moral a este canal aí. Se inscreva no canal. Parabéns a você deste canal, os 370. Vamos chegar aos 400. Ajuda aí o irmão Van chegar aos 400. E não perca. Assistiu esse? Gostou? Esse próximo agora vai estar show de conhecimento. Vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre esta ira aqui, ó. Aconteceu ou vai acontecer? Isto aqui é futuro do futuro ou é pretérito ou é passado? A Bíblia que vai dizer no próximo estudo. Deus te abençoe grandemente. A escatologia foi consumada em 70. Jesus já voltou, esta ira já aconteceu. Paz de Cristo.